Shalom Lerolam, eu sou Pablo Felipe e você está no canal do Aleph ao Ômega. Vamos continuar nossa leitura de Provérbios, capítulo 1, Mishlei Perek Aleph. Hoje, iniciando uma perícope que trata sobre o convite da sabedoria, o chamado da sabedoria, que vai do versículo 20 ao 33. Vamos trabalhar com 4 versículos hoje, do 20 ao 23. Então, diz o texto, vamos lá. Hormot Bahutz Tarona, Barehovot Titen Kolá, Berosh Homiot Tikra, Deftrei Shearim Bair, Amareia Tomer. Ad matai petaim te ravu feti, veletzin latson hamidu lahem, o resilim isneu daat, tashuvu letochati, ine abia lahem ruhi, o dia devarai ethem. Pois bem, vamos lá. Versículo 20, então, começando aqui, vamos ler novamente. Hormot Bahut Tarona Barehovot Titen Kolá. Hormot, então, é a sabedoria. Perceba que nós temos um plural aqui, certo? Então, não é Hormá, mas Hormot, porque nós temos uma personificação aqui. Então, seria o que é chamado de um plural, um intensivo, um substantivo abstrato, certo? Hormot, Bahutse, Tarona. O que temos aqui? Bahutse. Hutse é rua, é fora, é um local fora, um pátio, certo? Mas a ideia aqui de rua, principalmente. Então, nós temos o prefixo B, certo? Que é significa em, no, ok? E mais o artigo, ha, o re, com o kametz. Porém, perceba que aqui, o re com o patá. Perceba que quando eu tenho, isso é muito importante compreender, porque isso se repete muito, quando eu tenho as preposições be, ou que, ou le, mais o artigo, o artigo ele soma, ele é aglutinado pela preposição, que por sua vez pega a vogal desse artigo. Então, nós temos aqui, em vez de B, Bahutse, na rua, Hormotz, na rua, Tarona, esse é o verbo. Perceba que, diferente dos vídeos anteriores, eu vou destacar aqui apenas os verbos, normalmente, tá? E nós temos vários verbos irregulares aqui nessa perícope, começando por esse, que é um verbo que nós chamamos de geminado, ou seja, um verbo que tem duas consoantes iguais na raiz. Lembrando que no hebraico, tanto o substantivo quanto o verbo, basicamente ele surge de uma raiz triconsonantal, certo? Bom, entendendo isto, nós temos aqui um verbo irregular. Por quê? Porque esse verbo irregular, quando ele é conjugado, aqui nós temos o kal, certo? Imperfeito. Ele é conjugado, perceba que o segundo num, ele sumiu. Eu tenho apenas o primeiro num, ok? Muito bem. O imperfeito, lembrando, traz a ideia de uma ação imperfeita em que sentido? No sentido que essa ação não é completa, não foi acabada ainda. Então, traz a ideia de uma ação que está em andamento, uma ação que vai acontecer. Aqui, basicamente, a ideia de uma ação em andamento. Então, Hormot Barrot Tarona. Então, está no imperfeito. Característica do imperfeito. Esse prefixo aqui, esse preformativo antes da raiz, certo? No caso da terceira pessoa feminina, é o tav. Então, tarona, certo? Então, está dizendo o que aqui? Hormot, barrot, tarona, o verbo ranan. É o verbo que significa gritar, clamar. Muitas vezes ele aparece no contexto de júbilo, regozijo, nos salmos, em sofonias, por exemplo, mas aqui a ideia é de realmente um grito, um chamado, um clamor para uma pregação, para uma exortação. Então, Barrut Tarona, ela está gritando na rua. Que mais que nós temos? Continuando aqui a segunda parte do versículo. Barehovot Titen Kolá. Então, novamente, olha só. Como eu disse, se repete. Nós temos aqui ba, que é o artigo mais o prefixo b. Barehovot. Rehovot, perceba que é um plural, né? Aqui o sinal do plural, ot. No masculino, o sinal do plural é o im. No feminino, ot. Então, Berehovot. Rehovot são as praças, ok? Praças, os locais públicos. Então, nas praças, titen kolá. Então, nós temos titen,
outro verbo, veja aqui novamente o mesmo preformativo do imperfeito calo, tá vendo? Ó, Otave, que é da terceira pessoa feminina, então que tem, e o verbo aqui é o Natan, verbo muito comum, ele aparece cerca de 1.900 vezes, e ele é fraco, irregular, por quê? Ele começa com um num, é o que nós chamamos de verbo penum, então ele começa com um num, e a particularidade é que esse num, ele some, ele desaparece conforme a conjugação, como aconteceu aqui. Perceba que quando foi acionado aqui o prefixo do imperfeito ti, o num sumiu. Daí que eu tenho esse dagesh aqui para mostrar que o num foi assimilado. Da mesma forma, eu tenho aqui também esse dagesh para falar que o num foi assimilado. Me sinaliza isso. E tem, então ela dá, o verbo natan é dar, basicamente esse é o sentido, dar, entregar algo. Porém, nessa expressão titene colar, colar é voz, col é voz, okay? Col é voz, barulho, certo? Som, né? Mas se referindo ao ser humano, voz, colo. Colo e o a, aqui o camitz com o re, é o sufixo pronominal, dela, a voz dela. É interessante que aqui nós temos uma pique, esse pontinho no re, para mostrar justamente que é um sufixo pronominal da terceira pessoa. Porque normalmente você vai perceber que o Kamtsre, ele aparece no final das palavras, isso é o mais comum de acontecer, assim, significando, sinalizando a vogal A. Mas quando tem uma pique, mostra que é uma consoante, é o sufixo, né? No caso aqui, dela, a voz dela colar. Então, titen colar. Então, nas praças, ela dá a sua voz. Essa expressão a expressão idiomática, no sentido de levantar a voz e traz uma carga emocional forte. Um exemplo que nós temos, dentre vários na Bíblia, por exemplo, quando José encontra seus irmãos e se revela a ele, ele levanta a voz, né? As traduções traz, mas ele diz ele dá a sua voz, a mesma expressão idiomática aqui do hebraico, ok? Pois bem, então novamente aqui vamos ler o versículo. Hormot Bahut Sitarona Barehovot Titen Kolá. Continuando, temos aqui agora 21. Berosh Romeot Tikra. Befitirei Shearim Bair. Amareia Tomer. Vamos lá. Berosh, mais uma vez, sempre aqui, ó, o prefixo be. Então é na, né? Em no ou em na. Em. Rosh, cabeça, né? A ideia de cabeça, de algo principal. Aqui, muitas vezes traduzido como esquina, que está se falando de um local, ou também o topo, o cume de algum lugar. Então, Berosh, certo? Romeote. Aqui é uma observação. Nós temos aqui o verbo ramar, está numa forma que não esperada, mas seria aqui um particípio. Esse particípio, esse feminino plural. Olha o sufixo ot. Homeot. Ramar é um verbo que significa agitar-se, alvoroçar-se, fazer barulho. Esse particípio, ele aparece aqui como um substantivo, trazendo uma qualificação, seria um adjetivo substantival. Como está no plural, então seria a ideia de lugares ruidosos, lugares agitados, tumultuados. Então, nas esquinas, aqui, Beroche, Romeote, nas esquinas agitadas, nas esquinas tumultuadas. Uma observação que você pode encontrar, por exemplo, na nova Almeida atualizada, na versão, você vai encontrar altos cumes, do alto das muralhas. Então muda totalmente o sentido, porque se baseia na Septuaginta. Aqui a tradução baseada no texto, aqui o texto é massorético, né, o texto hebraico, então Berosh Romeot, então esse particípio. Então, nas esquinas ou nos principais locais de tumulto, de agitação, tikra. Tikra é um verbo, olha aqui novamente o prefixo, calo imperfeito, terceira pessoa feminino, né, se referindo a ela, a sabedoria, tikra, e o verbo aqui é o kará, o verbo também muito comum no texto hebraico, aparece muitas vezes, que é a ideia de chamar, convocar, mesmo convidar. Você vai encontrar a tradução aí, convidar, está convidando, certo? Está convidando, olha só, B, Fitrei Shearim Bair. Então, nós temos essa expressão, que é um local. Ela está, então, Berosh Romeot Tikra, olha só, e aqui, ó, B novamente, tá? No, ou em, né? Pitrei. Nós temos aqui a palavrinha petar.
Petar significa entrada. Aparece mais de 160 vezes, petar. Então, petar, o plural é petarim. E aqui nós temos o plural construto, piterei, porque ele está ligado a shearim. Piterei, shearim, forma uma só locução aqui, um genitivo, né? Piterei, shearim, piterei, shearim. Shearim é o plural de sha'ar. Sha'ar é portão, nas entradas dos portões, certo? Também outra palavra muito comum, aparece quase 400 vezes, sha'ar, ok? Vale a pena memorizá-la, porque naquele contexto as cidades eram muradas, então as portas, as entradas eram locais de reunião, locais de julgamento, de convocações. Então, Bithei, Shearim, Bair. Novamente, perceba, nós temos aqui ó, a preposição, como eu disse, ela precisa ser compreendida. Então, novamente, temos a preposição com o artigo. Perceba que aqui não, é o Shevá normal, aqui o Shevá esperado, né, normal, e aqui o Câmits do artigo. Eu Câmits aqui em vez do patar, porque eu tenho uma gutural aqui, tá? Bair, na cidade. Ir é cidade, não precisa nem imaginar quantas vezes essa palavra aparece, né? Muitas e muitas vezes. Então, Bair. Então, Befitirei Shearim Bair. Amareia, Tomer. Amareia, então nós temos aqui a palavra Emer, significa palavra, discurso. Vamos tomar aqui a ideia de discurso. Então, a palavra dela, o discurso dela, certo? Amareia, Tomer. Palavra dela, Tomer, está dizendo, olha só, novamente imperfeito. Temos o prefixo aqui da terceira pessoa feminina, Tomer. O verbo aqui é o amar. Para se ter ideia, esse verbo aparece mais de 5.200 vezes no texto hebraico, do início ao fim. Então, o verbo dizer. Então, ele está dizendo o seu discurso. Ou podemos trazer aqui ideia aqui de ela está proferindo o seu discurso, né? Então, olha só, vamos ler novamente o versículo 21. Então, nós temos aqui Berosh Homiot, certo? Berosh Tomiot, perdão, Berosh Homiot Tikra Befitirei Shearim Bair, Amareia Tomer. Muito bem. Próximo versículo, versículo 22. Admatai petaim te'ehavu feti veletzin latson hamidu lahem. O reselim isineu dat. Vamos lá. Então, aqui nós temos, olha que interessante, uma pergunta. Ad matai. Ad é a ideia de até. Até. Matai é uma pergunta, então uma partícula aqui, um interrogativa. Matai, quando? Ad matai, até quando? Ad matai. Lembrando que no hebraico clássico, bíblico, não existe o ponto de interrogação. Então, existem alguns pronomes interrogativos. A ideia aqui é matai, até quando? Ad matai, tá? Até quando? Ad matai, até quando? Petaim, então nós temos aqui os petaim, certo? Então, Petaim é a ideia do ingênuo, o tolo, o inexperiente. Não é aquele tolo que realmente despreza, zomba, mas é aquele que é inexperiente, tá? Até quando o inexperiente, o ingênuo, certo? Petaim, temos o plural aqui, certo? Petaim, até quando os ingênuos, olha só, outro verbo. Te'ehavu, temos aqui o verbo, olha só o verbo amar, né? O verbo amar, olha só aqui a raiz dele. Amar, ahav, amar. Também está no calo aqui, certo? Segunda pessoa, porque agora está se referindo aos tolos aqui, aos inexperientes. Então, esse tave do imperfeito aqui é o prefixo, o performativo da segunda pessoa masculina, tu ou vós, ok? Então, te erravu. Então, esse shuri aqui no final me mostra que é um plural. Na conjugação dos verbos, o shurik demonstra um plural. Então, vós aqui, né? Até quando vós, inexperientes, amarão, né? Te erravu amarão, feti. Ou seja, perceba que é a mesma raiz, né? Ó, fetaim, feti. Amarão, a tolice, a inexperiência. Então, nós temos aqui essa palavrinha, substantivo abstrato, né? A ingenuidade. Até quando Petaim terravu feti. Até quando, inexperientes, vocês vão amar a inexperiência, vão amar a ingenuidade? E aqui ele continua, nós temos V,
né? Ligando aqui as orações, conjunção vav, né? O V. Ve'letzim latson hamidu lahem. Então, olha só. Letzim são os tagarelas, são os zombadores. Letz, essa é o zombador. Aqui o plural, letzim, é o mesmo que aparece no Salmo 1º, né? Quando falei da roda dos escarnecedores. Letzim, certo? Letzim latson, perceba também a mesma raiz, ó. Latson, no caso, é a ideia abstrata, a conversa tola, a zombaria. Até quando os zombadores, né, e zombadores, a zombaria, latson, a zombaria, olha só, hamidu, outro verbo aqui. Esse verbo, perceba que é o verbo hamad, e perceba que eu não tenho nenhum preformativo aqui. Não tendo preformativo, é um perfeito. Calo, perfeito. Hamidu, temos aqui, olha só, o o Shurik mostrando que é um plural, e aqui eu saio da segunda pessoa e aqui eu estou na terceira pessoa, eles, em vez de vós, tá? Essa mudança de segunda para terceira pessoa é comum no livro de Provérbios, tá? Hamidu Lahem, para eles. O que é Hamad? Hamad é a ideia de algo agradável, prazeroso, até quando Admatai Petaim de Havu Feti, e Veletzin, e os tolos, a zombaria, os zombadores, a zombaria agradarão Lahem para eles. Nós temos aqui o le, prefixo le, Lahem, rem aqui é o pronome é o sufixo pronominal deles, né? Então, para eles, então, até quando será prazeroso para eles? Né? E os zombadores, a zombaria será prazerosa para eles. Aqui continua, olha só, uma terceira categoria. Nós temos o Vav aqui conjuntivo, certo? Perceba que ele não tem o Sheva, mas tem o Shurik, então é o Resilim. Por que isso? Porque tem outro Sheva aqui. Quando eu tenho, no caso do Vav, Sheva com Sheva, o Sheva do Vav torna-se Shurik. Então, em vez de V, Resilim, fica o Resilim. Resilim é o plural de Resil. Resil, esse sim, é o tolo, aquele tolo que realmente despreza a sabedoria. Não é o ingênuo ou inexperiente, mas realmente um grau mais maior, um grau maior de degradação. Resilim, né? Olha só, tanto é que olha a atitude deles. O Resilim e Sinu, nós temos aqui o verbo também muito comum, o verbo sané. Sané é o verbo odiar. Olha só, odiar. O recilim e sinu, olha só. Então, nós temos aqui, veja, é, um, um preformativo, né, um prefixo. Então, você já sabe o que aqui? Que trata-se de imperfeito. Cal, imperfeito. O iod é a terceira pessoa masculina. Enquanto o tav é a terceira pessoa do feminino ou a segunda do masculino, o iod é a terceira do masculino. Então, eles, certo? Eles, por que eles? Porque eu tenho o shurik aqui, então é plural. Eles, certo? O resilim, isneu, odiarão, dat. Dat é o conhecimento, certo? A palavra aparece por demais no texto de Provérbios, dat, ok? Então, vamos ler novamente. Admatai petaim te erravu feti, veletzin latson hamidu lahem, o resilim isneu dat. Então, perceba, olha só que interessante aqui, há uma progressão. Nós temos petim, certo? Temos letzin e temos resilim, ou seja, os ingênuos, os zombadores e, por último, os tolos, aqueles que de fato desprezam, não querem saber da sabedoria. Então, nós temos aqui, amam, olha só a progressão, eles amam a ingenuidade, ok? Aqui, a zombaria é um prazer, é agradável. E aqui é a pior situação, eles odeiam o conhecimento. Então, nesse paralelismo, há uma gradação, perceba, ok? Então, nesse convite da sabedoria, ela está colocando essa situação para expressar a sua indignação, ok? Vamos aqui para o 23. Tashuvu letorarti ine avia lahem ruhi, o dia devarai eterem. Então, olha só, nós temos aqui um chamado agora, um apelo. Preste atenção, um apelo. O verbo aqui, começa com o verbo, o versículo. Tachuvo. Aqui nós temos o verbo chuv.
extremamente importante. Ele tem a ideia básica de voltar, ter ido para um lugar e voltar, retornar. Daí que ele é utilizado no sentido religioso, no sentido litúrgico, de conversão, mudança. O que é a conversão? A mudança, a pessoa está indo numa direção, ela retorna para Deus. Então, chuve é essa ideia. Então, tá chuve, nós temos aqui novamente, olha só, um preformativo, então já sabemos o quê? Que estamos diante de um imperfeito. Imperfeito, calo, e temos o shuriken no final, então um coletivo, ou melhor, um plural. Tá chuve. Olha como fica clara aqui a raiz, ó. Percebe? Tá chuve. Então, tá chuve, perdão, tá chuvo. Então, ela está dizendo: retornem, voltem, convertam-se. Olha só. Le torharti. Torharat. Então, temos a palavra aqui, torharat. Torharat, ok. Aqui ela está com um sufixo, já vou explicar. A palavra torharat, certo? Ela vem de uma raiz que significa algo que é certo. Torharat é minha repreensão, né? Retornam, voltem-se, convertam-se com a minha repreensão, com o meu chamado de atenção, com a minha exortação. Então, essa ideia de algo que é certo. De 24 ocorrências na Bíblia, 16 estão em Provérbios. Olha só que interessante, né? Letorarti. Então, nós temos o prefixo le, então é para ou a, né? Então, retornem para torahat. Só que aqui eu tenho torati. Por quê? Aparece o sufixo hirik yod. Esse sufixo é o pronominal da primeira pessoa, minha ou meu. Então, retornem para a minha repreensão, retornem com a minha repreensão, convertam-se com a minha repreensão, e algo vai acontecer. Ine é eis que, ine, eis que, há uma promessa, que há um compromisso por parte da sabedoria. Então, se a pessoa se converter com a sua repreensão, eis que havia, olha só, eu tenho esse prefixo, eu acabei não colocando a raiz aqui, me esqueci, mas a raiz aqui é, é também um verbo fraco, certo? É o verbo que traz a ideia de jorrar. É, a raiz aqui seria o nun, certo? Mais o bet, mais o ein. Então, é um verbo fraco porque ele é um penum, tem um nun no início, certo? O nun foi aglutinado pelo prefixo. Tendo o preformativo, nós já sabemos que trata-se de um imperfeito. Sendo imperfeito, olha só, o Aleph é a primeira pessoa. Então, nós vimos que o Tav é a segunda pessoa masculina ou terceiro feminino. E Yod é a terceira pessoa masculina. O Aleph é a primeira pessoa que pode ser tanto masculino como feminino, a primeira pessoa comum. Então, olha só, a sabedoria agora está falando aqui. A Bia, esse verbo navá, traz a ideia de jorrar, borbulhar, ferver. Normalmente se fala sobre fontes, águas, né? Então, farei jorrar, farei borbulhar. Havia, eu tenho aqui, olha só, está no coortativo. Calo, certo? Imperfeito, coortativo. O que é o coortativo? No coortativo, ele seria, para deixar bem simples, uma ideia de imperativo, só que na primeira pessoa. Então, a pessoa está expressando o compromisso, ela está dando ordem para ela mesma, ou seja, é um compromisso. Eu estou afirmando, eu afirmo isso, eu farei. Então, esse Kamitzrei é o sinal do coortativo. Vai aparecer aqui novamente, ó. Daqui a pouco vamos falar desse verbo, vai aparecer aqui, ó. Ok? Tá? Então, abia, ok? Então, eu farei jorrar, lahem. Então, nós temos aqui o le, certo? O prefixo le. Farei jorrar para vós. Nós temos aqui o sufixo pronominal vós, segunda pessoa, certo? Plural, para vós. Farei jorrar para vós, ou farei jorrar para vós, ruhi. Ruhi, nós temos ruach, certo? Ruach é espírito, fôlego, sopro, ou mesmo vento. E aqui novamente, eu lembro que nós vimos ali atrás, ó, o sufixo da primeira pessoa, né? Então, meu espírito, aqui minha repreensão, minha exortação, meu espírito. A maioria das traduções em português traz literal, né? Então, eu farei jorrar sobre vós, derramarei sobre vós o meu espírito. Porém, muitos entendem, inclusive
o Bruce Metzger, que tem um grande comentário do livro de Provérbios, que aqui não se trata desse derramar do Espírito, por exemplo, prometido em Isaías, em Joel, que se cumpriu lá em Atos. Mas aqui o ruach traria a ideia de fôlego, traria a ideia de palavra, de conhecimento, certo? Por quê? Por conta do contexto e por conta desse verbo aqui, que ele é usado nesse sentido de jorrar água, jorrar uma fonte. Então, jogar palavras. E nós teremos aqui, olha só que interessante, nós teríamos aqui Ruhi em paralelo com Devarai, tá? Devarai são minhas palavras. Então, a promessa da sabedoria é realmente um jorrar do conhecimento, da compreensão, do discurso dela própria, ok? Então, continuando na leitura aqui. Então, vai dizer, olha só. Tashuvu letorhati ine abia lahem ruhi. Derramarei, jorrarei sobre vós o meu espírito, ou a minha compreensão, as minhas palavras. E aqui diz, o dia devarai etirem. Então, vamos, ó, perceba aqui os paralelos, igual, ó, o rem, é o mesmo rem aqui, ó, o mesmo sufixo. Então, olha só, temos o verbo aqui, ó, esse verbo é o verbo yadá, verbo extremamente comum, aparece aí 70 vezes, que é a ideia de conhecer. Conhecer com experiência, com contato. Não conhecer apenas mental, mas conhecer com contato, com relacionamento, tá? Então, conhecer, aqui eu tenho, então, olha só que interessante. Esse é um verbo fraco, porque ele começa com iode. Então, ele tem uma série de exceções. Então, aqui, ele perceba que esse iode sumiu, ele foi transformado nesse rolenvave aqui. Eu tenho aqui o preformativo da primeira pessoa, igual lá no Abia, eu tenho aqui o dia, certo? Então, eu imperfeito, eu, certo? Farei conhecer. Aqui eu tenho o ifil. Então, tanto no Abia, certo? Eu esqueci de dizer isso, como aqui eu tenho o ifil. Vamos lá, vamos voltar aqui. Eu esqueci de mencionar isso, porque estávamos tratando praticamente todos os verbos aparecendo no modo calo, certo? Aqui está aparecendo no modo ifil. Aqui é um ifil, e aqui eu tenho outro ifil. Qual que é a marca do ifil? Certo? Esse iod aqui, ó, esse hirikiod mostra para mim que é um ifil. Aqui também, esse hirikiod no meio da raiz aqui vai dizer que é um ifil, certo? Que no perfeito teria um H, um re aqui no início, mas como é imperfeito, eu tenho um preformativo. Então, o dia, então, é um ifil. Qual que é a ideia do modo ifil? Enquanto o modo cal traz a ideia básica do verbo, por exemplo, eu escrevo, eu mato, o ifil traz a ideia causativa do verbo. Então, por exemplo, eu farei matar, eu causarei a morte. Então, aqui, eu farei conhecer. Se fosse no cal, seria eu conhecerei. Mas como no ifil, eu farei conhecer. Eu farei conhecer. Então, eu darei conhecimento. Novamente, cortativo, né? O dia, devarai e terreno. Então, eu farei conhecida, eu farei conhecer, devarai. Devarai é o plural construto de davar. Davar, devarim, certo? Mas aqui, devarai. Então, a minha palavra, devarai, minha palavra, certo? Então, nós temos aqui o sufixo pronominal, minha, primeira pessoa. Então, veja bem, letorarti, minha repreensão, ruhi, meu espírito, devarai, minha palavra. Olha esse ódio aí marcando, né? Torharti, ruhi, devarai. Minha palavra é terreno. Et é sinal do objeto direto. Então, farei conhecida a minha palavra a vós. Então, o sufixo aqui, segunda pessoa plural, a vós. Farei conhecido a vós. Então, novamente, vamos ler todo o versículo. Toshavu, perdão, Tashuvu, letorharti, ine, abia, lahem, ruhi. Odia, devarai, etihem. Ok? Muito bem. E assim nós concluímos esta parte, essa perícope aqui, desse convite da sabedoria. Se você está sendo edificado, não esqueça de compartilhar, de curtir.
e comentar. Fico na guarda dos comentários, dúvidas, sugestões, elogios. Ok? Agradeço aí a atenção. Na descrição do vídeo está a bibliografia que eu tenho utilizado. Temos também o nosso código Pix, caso você queira contribuir desta forma com o canal. E é um prazer estar aqui compartilhando da palavra do Senhor, tanto o texto hebraico quanto o texto grego do Novo Testamento. E se Deus permitir, nos veremos no próximo vídeo. Até mais!